A gente está aqui na nossa reunião de equipe discutindo um caso de uma pessoa que tem deficiência crônica de ferro e ela faz infusão toda semana. E a partir disso, eu vou começar a fazer uma explicação aqui por que que eu não gosto tanto da infusão de ferro. Só para vocês entenderem, a gente já até teve vídeos sobre isso. Não sei se é o caso dessa paciente em específico, mas é o seguinte: o nosso corpo, primeiro, ele não tem uma via de eliminação fisiológica desse ferro. A maioria das pessoas que tem deficiência de ferro tem deficiência crônica, porque tem a ver com excesso de fluxo menstrual ou com alguma questão com absorção, como, por exemplo, doença celíaca, intolerância à lactose, ou alguma questão intestinal, tipo, né, uma cirurgia prévia, como a cirurgia bariátrica e tal. Então, quanto mais lenta a velocidade de instalação da deficiência, menos sintomática vai ser essa pessoa. Então, o sintoma também tem muito a ver com a velocidade de instalação. É claro que se a pessoa, por exemplo, pós-parto sangrou muito, a pessoa vai ter muito sintoma, porque caiu rápido. Mas quando isso vem de forma lenta, muitas vezes a pessoa é oligossintomática. Então, o que que acontece? Se a pessoa está num quadro crônico de deficiência de ferro, e se ela tem, inclusive, é oligossintomática, tem pouco sintoma, isso significa que o corpo, ele também diminuiu a capacidade de metabolização e distribuição desse ferro. A mesma coisa acontece com a B12, a mesma coisa acontece com o ácido fólico. Se você está há muito tempo sem ter muito daquele nutriente, o corpo ele entra num modo de economia, né? Em que ele não vai ficar produzindo um monte de enzima para metabolizar se não está entrando nutriente. E aí, de repente, chega uma infusão ou uma injeção intramuscular, né, de B12, que nem o povo faz, entra um monte de uma vez, e aí o corpo não tem nem enzima para metabolizar aquilo. Então, assim, grande parte, no caso da B12 do ácido fólico, é eliminado pela urina, e no caso do ferro, não. Isso acaba se depositando em órgãos e tecidos. Então, a gente pode fazer uma hemocromatose por fazer infusão direto nesses pacientes. Esse é o meu maior medo. Então, assim, né, no caso dessa paciente que a gente estava discutindo, mesmo fazendo infusão toda semana, a ferritina dela não sobe. Assim, eu não sei como que é o fluxo menstrual dela, se é grande ou não é, muito intenso. Pouquinho, de boa. Então, a gente tem que pesquisar causas de sangramento oculto, porque, assim, se esse ferro não está sendo suficiente para melhorar estoque, ou ele está saindo, ou ele está se depositando em tecidos. E aí a gente precisa também pesquisar as consequências desse depósito de ferro, que é o que a gente chama de hemocromatose. E esse depósito ele pode acontecer em fígado, principalmente, mas também músculo cardíaco, glândulas endócrinas. A gente vê muito a hemocromatose em pessoas com anemias, né, doenças hematológicas, tipo anemia falciforme e talassemia, que precisa ficar fazendo transfusão toda hora, e essas hemácias são destruídas, esse ferro não consegue ser eliminado e ele acaba sendo depositado nos tecidos. O meu medo dessa moda das infusões é isso. E as pessoas hoje estão muito mais conscientes de que níveis de ferritina subótimos causam piora de qualidade de vida antes de dar anemia, por um lado, isso é ótimo, mas por outro, se você não tem anemia, eu me questiono se a gente tem que corrigir isso rápido demais. Porque daí o corpo ele não está preparado para receber esse monte de uma vez, e a mesma coisa vale para B12 e ácido fólico, sabe? E isso pode trazer consequências. O ferro em excesso ele é inflamatório, né? Inflamatório no sentido de que o ferro ele é cofator de uma série de processos metabólicos no corpo, né? A gente está falando aqui, né, de, enfim, transporte de oxigênio em mitocôndria, fazendo parte da hemoglobina, etc. Mas ele também faz parte de processos inflamatórios e imunológicos. Ele é cofator. Isso é bom para nossa defesa, mas isso em excesso pode piorar o nosso quadro inflamatório. E no caso dessa paciente que a gente está discutindo, ela tem uma doença inflamatória crônica. Ela tem uma doença Pois é. inflamatória. Então, E que assim, também pode ser a causa do sangramento dela também. exato. Então, assim, eu acho que, lógico, eu não vou deixar uma pessoa entrar em anemia. O que está sendo feito aí é prevenção de anemia. Ela não tem estoque, mas ela pelo menos não tem anemia. Mas, por outro lado, a gente tem que tentar fazer, primeiro, entender por que que isso está acontecendo. Porque, assim, a pessoa não pode viver tomando infusão toda semana. Isso... E mais do que isso, esses dias, uma paciente entrou em contato comigo, uma paciente que eu acompanho, que já está com uma ferritina boa, só que ela tem uma queda de cabelo que não melhora. E aí, esse foi um caso que me deixou muito impactada, porque a dermato sugeriu a ela parar de tomar medicação oral e fazer infusão todo mês, que é mais prático. Ai, meu pai mato. Só que assim, se a gente pensar nosso corpo, ele foi feito para absorver nutriente pelo intestino. É a via de absorção fisiológica.
pelo intestino, o nosso corpo tem controle de quanto entra, porque o cotransportador ferro-cobre-zinco que absorve o ferro, ele absorve mais ou menos ferro de acordo com a ferritinemia. Então, quando eu tenho uma ferritina baixa, eu vou absorver mais ferro, quando a ferritina está alta, a gente absorve menos. Então, é um mecanismo de proteção do corpo. Se eu dou sublingual, eu já perco um pouco desse mecanismo de proteção, porque existe sim absorção sublingual, mas ainda uma parte vai para o intestino. Agora, se eu dou na veia, eu não tenho proteção nenhuma. Então, esse ferro está entrando e o que o corpo não dá conta de usar vai depositar em tecido, vai causar hemocromatose. E aí, a gente vai ficar nessa moda de injetáveis ou a gente vai aprofundar e entender o que está acontecendo? Então, assim, eu quis fazer uma pausa na nossa discussão, a gente vai, enfim, continuar a reunião agora e discutir o caso, mas é porque eu acho importante trazer essa discussão aqui para nós, profissionais de saúde, e refletirmos de que a nossa conduta não tem que ser para deixar o exame bonito, a nossa conduta tem que ser para realmente ajudar o paciente, não só no curto prazo, mas principalmente no médio e longo prazo. Porque o que está sendo feito por essa sua paciente e o que foi proposto para o caso da minha paciente, que a Dermato propôs, né? É uma medida que melhora a curto prazo? Tudo bem, realmente. Melhora a curto prazo. Mas e daqui a 5 ou 10 anos, uma pessoa que está fazendo infusão toda semana, ou no caso da minha, todo mês? Sendo que a minha já estava com a ferritina boa. A Dermato falou isso, que é para evitar a queda da ferritina. Mas eu já estou conseguindo a ferritina boa dela com outras vias. Então, assim, para que trocar? Entende? Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso e não nos deixar influenciar por condutas da moda, né? O que vocês acham sobre isso? Querem falar alguma coisa antes de eu encerrar aqui a discussão? Eu acho que a gente tem que sempre seguir essa ordem, né? A ordem do mais fisiológico, e aí, quando não estiver funcionando e quando essa pessoa precisar realmente de uma via que é uma via de emergência, era para ser, né? E hoje em dia ela tá super banalizada, tipo, a primeira coisa, não, vamos resolver logo, rápido. E parece que a gente não vai viver, né, amanhã. Tipo, vai morrer, não fez infusão de ferro essa semana, semana que vem já não tá mais aqui. Mas a gente precisa muito priorizar o fisiológico e tentar voltar, porque parece que a gente quer fazer uma coisa assim que é muito avançada, só que a gente esquece de fazer sempre o básico. Isso em relação à alimentação também, né? Se a gente Não, for pensar. e isso, Mi, que você falou é muito importante pelo seguinte. Em medicina, a gente tem vários exemplos de quando a gente corrige desequilíbrios de forma rápida, a gente faz mais mal do que bem. Por exemplo, você corrigir o sódio rapidamente, você pode fazer lá o edema cerebral. Quando você corrige uma cetoacidose diabética, né, rapidamente, você pode, né, fazer a pessoa, enfim. Correção rápida nem sempre é sinônimo de uma melhor conduta. Às vezes, você corrigir rápido demais, você não está dando tempo do corpo se reequilibrar. Então, assim, é isso, né? A gente está vivendo uma era de tanta velocidade, tudo é muito rápido, tudo tem que ser para ontem, mas o nosso corpo é o mesmo corpo de 20 mil anos atrás, gente. Não é assim que a coisa é, entendeu? Então, assim, Sim. a gente precisa começar a também entender. A gente precisa respeitar o tempo do corpo. Corrigir estoque, deficiência de estoque de ferro é uma coisa que leva de 6 meses a 2 anos. Aí você quer corrigir com uma infusão? Não é assim, né? Enfim, desculpa. E também, tipo assim, levar em consideração que as estratégias que você quer que corrija rápido, elas são estratégias que também vão causar o efeito contrário rápido, né? Então, se você sobe muito rápido o nível de algum nutriente, pode ser que daqui a pouco esse nível de nutriente caia muito rápido. Então, ir devagarzinho, e isso a gente pode fazer analogia com a alimentação, com perda de peso, com ganho de peso. Uma pessoa que ganha muito peso muito rápido, ela causa um estresse muito grande para o corpo. E quando ela perde muito peso muito rápido, também, porque aquele corpo não entendeu, né? Ele saiu de zero, foi para 100 e ficou assim, o quê? O que que tá acontecendo? Mas se ele vai de um por um até 100, daí ele vai se adaptando e vai conseguindo se moldar a cada estágio. Então, acho que a gente precisa ter mais paciência. E tem que passar aí isso para os nossos pacientes também, né? Tipo, tenha paciência, porque esse resultado, pelo menos, a gente está repondo, e aí no fim você vai acabar com o seu potinho cheio. A gente não está repondo e explodindo o seu potinho, né? Exatamente. Eu até pensei em relação à saúde mental também, né? Essa semana a gente compartilhou entre nós um vídeo que era uma brincadeira de uma pessoa que começou terapia e cada semana ela estava de um jeito diferente. E a gente já teve pacientes aqui, né, Lu? Falou assim: vem cá, quanto tempo de terapia para eu ficar boa? Até parece que funciona desse É. jeito, né? Então, fala alguma coisa, Lu? Não, acho que é isso mesmo, assim, até eu estava falando uma coisa, não é exatamente isso, né? É só uma aproximação dessa discussão, mas estava conversando com um paciente de que
às vezes, a própria intervenção do profissional da saúde mental, você às vezes sabe o que que é a questão, mas você não coloca aquilo num primeiro momento. Você às vezes espera 6 meses, 7 meses para trazer aquilo de um jeito mais claro, porque nem sempre a pessoa vai estar preparada, que nem você dá uma feijoada para um bebê. Não, ele não está preparado para digerir aquilo, né? Ninguém está falando que a feijoada é ruim, né? Não é que ela é ruim, mas assim, às vezes uma intervenção no momento errado também, se pede o timing, às vezes uma intervenção certa num timing errado traz, às vezes, uma consequência que é complicada, né? Nossa, já pensei em um milhão de exemplos, mas enfim, a Lei e Maitê querem complementar com alguma coisa? Não, A por gente pode enquanto não. pensar também num exemplo do hospital, né? Eu, como nutricionista, trabalhei muito no hospital e a gente sempre priorizava a via fisiológica. Então, podia comer via oral, mesmo que fosse sopa tal, vai no via oral. Não dá, vai para o enteral, que é uma sonda que vai levar lá para o estômago. E por último, se depois de todas as tentativas, mesmo depois de um jejum, não dá certo, aí vai para parenteral. E aí o que está acontecendo hoje realmente é uma inversão, né? Parece que eles estão querendo dar a parenteral antes da via oral. Não come direito, mas vai lá suplementar na veia porque vai melhorar o exame mais rápido. Então tá totalmente invertido. Obrigada, Lei, pela contribuição. E é verdade, né? Isso que você falou é isso, é premissa básica. A gente sempre vai ter que tentar ir pelo mais fisiológico. Enfim, gente, isso aqui daria mil exemplos e mil discussões, né? Mas essa coisa do ferro e da B12 é muito comum como conduta médica mesmo, querer resolver rápido. E isso nem sempre é o ideal. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa discussão. Eu espero que vocês tenham gostado de ver a equipe Tribo reunida de novo. Não sei se vocês já estavam com saudade de ver a turma toda. Espero que vocês gostem. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha, acompanhar a gente no YouTube, encaminhar esse vídeo para algum colega da área da saúde que também precisa ouvir essa reflexão. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau.